Então, hoje nós vamos fazer a tarefa de casa da aula 5, página 29 e 30. Dependendo de como for a aula de hoje, nós podemos dar início na aula 6, tá bom? Se for rápido, a gente consegue dar início na aula 6. Se não, não tem problema. Nós temos tempo suficiente para fazer ainda. Depois de amanhã, na verdade, a nossa prova. Aí, semana que vem, a gente ainda tem uma semana de aula, né? Então, nós temos aula 6 na semana que vem. E a tarefa de casa das 6 também, tá? Então, tá super tranquilo. Estamos no tempo certo, tá bom? Vamos lá, então, ponham, por favor, na página 29. Tarefa de casa 5, expressão escrita, segundo a correspondência. Nós tínhamos visto aí o uso de palavras, né? Informais, formais. Quando a gente vai conversar com alguém, por exemplo, pelo celular, quando eu mando uma mensagem pelo WhatsApp, normalmente é uma mensagem informal. Estou conversando com um amigo meu. Mas a gente também pode mandar mensagem formal. E nós vamos continuar, então, estudando a respeito desse tempo aí, desse termo, né? Formal e informal, tá bom? Página 29, nós temos um texto que que é o seguinte, ó. A gente está estudando sobre expressão escrita, né? Por esse motivo, nós encontraremos aqui, na continuação, mais um apoio, né? Mais um texto a respeito do tema. Com a interpretação do texto, o texto se chama El Tuteo. Antes de iniciar o texto, tuteo, tutear em espanhol, é exatamente quando eu trato a pessoa por tu. Então, por exemplo, eu estou conversando com a Simone, né? Ou com a dona Sônia, que é uma pessoa mais velha do que eu, ou no caso da Simone, que tem, né? Que eu tenho que tratá-la com respeito, porque é uma pessoa que está numa posição acima da minha. Ela é a minha chefe, né? Então, quando eu converso com uma pessoa neste sentido, eu uso o usted, eu uso o tratamento formal. Mas, por exemplo, a Simone, apesar dela ser a minha chefe, nós temos bastante, como que eu posso dizer, amizade, né? A gente se conhece, a gente está ali todos os dias, então não preciso tratá-la com formalidade. Neste caso, apesar da circunstância, eu posso tutear com ela, ou seja, eu posso tratá-la por tu, porque é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa que eu me sinto à vontade para fazer isso, tá bom? Então, nesse caso, eu vou tutear em espanhol, que ao invés de eu utilizar o uso formal, os te, eu utilizo o tu, tá bom? Então, existem essas situações, essas circunstâncias, que apesar da pessoa ser mais velha do que eu, ou ser meu chefe, né? Tá um cargo acima do meu, eu devo tratá-la por você. Nesses momentos, eu vou tratá-la por tu, porque nós temos ali um convívio diário. E eu me sinto à vontade para fazer isso, tá bom? Bom dia, Kemi. E é exatamente isso que vai mostrar aqui no texto, lá no finalzinho dele, tá? Nós estamos na página 29, Kemi. Eu vou começar a ler o texto para vocês, que se chama El Tuteo. Então, vamos lá. Javier Ortiz es el director de una importante empresa del sur de España que fabrica muebles. El jefe de personal llama un día a la puerta de su despacho. Buenos días, señor director. Buenos días. ¿Qué pasa? Algo muy grave, señor director. Se trata del señor Galindo, el cajero. Tengo que darle a usted una mala noticia. Diga, ¿qué ha pasado? Bueno, pues mire usted. Vamos, hombre, dígame de qué se trata. Pues el señor Galindo, 10 minutos antes de acabar el trabajo, ha cogido su coche, ha ido a su casa, se ha comido su comida,
se ha tomado su vaso de whisky y se ha ido a bailar con su esposa. Vamos, hombre, no es para tanto, por 10 minutos. Bueno, verá, ¿puedo tutearlo? ¿Tutearme? Pues claro, hágalo. Pues mira, Javier, el señor Galindo, 10 minutos antes de terminar el trabajo, ha cogido tu coche, ha ido a tu casa, se ha comido tu comida, se ha tomado tu vaso de whisky e se ha ido a bailar com tu mulher. Vocês entenderam aqui a história? Vocês conseguiram compreender a piada aqui do amigo? Sim ou não? Faz assim se alguém entendeu, ou assim que se... Não estou entendendo muito bem, Pro, o que aconteceu nessa história. Oi, Pérez. Tudo bem, querida? É que você entrou e depois entrou a Kemi. Aí eu falei um bom dia para a Kemi. Eu acho que eu esqueci de você. Me desculpe, viu? Mas, Pro, a Kemi é do 8º ano, você tá dando aula pro 9º, ela entrou aqui, mas nada a É ver de nada. verdade. Nossa, completamente verdade. Mas ela tá aqui, vocês estão vendo? Quem é que tá no nome de Akemi? Pérez, eu nem me... Sabe quando você nem se dá conta do fato? Tá aí, ó. Ai, ai, ai. Oi, Pedro. Eu nem me toquei. Eu acho que a Kemi tá mais perdida do que a Pro, pelo jeito, né? Ai, gente. A senhora tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Ai, Amore, desculpa a demora, Pro. tudo bem? Tô bem, sim. Amore, a gente está na página 29. Eu li para os seus amigos agora o texto que se chama El Tuteu. E aí eu perguntei o que eles entenderam do texto, né? Até agora eu não obtive nenhuma resposta. Então eu quero saber de vocês que estavam ouvindo aqui, se vocês entenderam a piada do texto, é uma piada, tá? Ou não, se não foi muito bem compreendida. Fala para mim, por favor, escreve aqui no bate-papo. Aí eu já vou explicar também, tá, Pedro? Aí você já entende todo o texto aqui que a Pro já leu. Ninguém? Vamos lá. Qual que é a página? Página 29. Depois vocês vão fazer a interpretação que está na página seguinte, tá bom? Sobre esse texto. El tuteo. Eu havia explicado, Pedro, que em espanhol nós temos duas formas de tratamento, né? O formal e o informal. O formal eu uso usted. É quando eu trato a pessoa como se fosse, por exemplo, o senhor ou a senhora em português, tá bom? E aí, em que momento eu trato as pessoas desta maneira? São pessoas que eu não conheço, que são mais velhas do que eu, né? Por exemplo, a dona Sônia lá da escola, eu falo, dona Sônia, a senhora, né? Ou então uma pessoa que ela está acima de mim em alguma posição, por exemplo, a Simone é minha chefe. Eu não posso chegar e falar, e aí, Simone, tudo bem? Legal? Então, eu trato ela com respeito, eu uso formal, certo? Só que tem algumas situações que, apesar da pessoa ser mais velha do que eu, ou estar no posto, né, acima que o meu, eu posso tratá-la de uma maneira informal, porque eu convivo diariamente com essa pessoa, porque ela me deu essa oportunidade de tratá-la assim, né? Porque nós nos sentimos à vontade dessa maneira e não ser tratada com formalidade. Como eu dei o exemplo da Simone, eu não posso chegar e falar, e aí, Simone, tudo bem? Mas eu também não chego e falo, oi, Simone, a senhora pode? Fica meio estranho, né? Não me sinto à vontade de tratá-la por senhora. Mas eu sei que eu tenho que tratá-la com respeito. Então, em português, a gente fala você, né? E em espanhol, a gente usa o tu, então, para falar com a pessoa. Quando eu faço essa troca, aí, em vez de usar os te, eu uso tu,
em espanhol, nós dizemos que estamos tuteando, é o tutear, que é o título do texto aí. El tuteo é a troca do uso formal, né, das palavras no te e uso as palavras no tu. Aí o texto que eu li para a sala é o seguinte, vamos ver se vocês vão entender melhor agora, tá bom? Javier Ortiz. Javier, ele é o diretor de uma importante empresa que fica lá no sul da Espanha, que ele fabrica móveis. O chefe do pessoal chama ele um dia à porta do seu escritório. Então, o chefe do pessoal que trabalha lá na fábrica chega lá na porta do Javier Ortiz, que é o diretor, e começa a conversar com ele. Então, ele fala, bom dia, senhor diretor. E ele responde, bom dia, o que acontece? Algo muito grave, senhor diretor. Se trata do senhor Galindo, o caixa. Tenho que lhe dar uma má notícia. Diga o que aconteceu. Bom, então, escute só. Vamos, homem, do que se trata? Pois o senhor Galindo, 10 minutos antes de acabar o trabalho, pegou o seu carro, foi à sua casa, comeu a sua comida, tomou o seu uísque e dançou com a sua mulher. Vamos, homem, mas não é para tanto, 10 minutos? Então o chefe falou assim, peraí, ele só saiu 10 minutos antes do período dele e fez o que ele faz, né? Normalmente, pegou o seu carro, foi para sua casa, bebeu o seu uísque e tudo mais. Aí ele falou assim, tá bom, então, eu posso tuteá-lo? Posso tratar por tu? Tutear-me? Me tratar por tu? Tá bom, pode sim. Aí ele falou assim, então, presta atenção, né? O senhor Galindo, 10 minutos antes de terminar o seu trabalho, pegou o teu carro, foi à tua casa, comeu da tua comida, tomou o teu uísque e saiu para dançar com a tua esposa. Então, vocês viram que, na verdade, o Galindo, ele tinha saído com a esposa do chefe, da casa do chefe, não a casa dele mesmo, né? Aí é que tá a piada, tá bom? Então, no início, o chefe achou, ele foi para casa dele, comeu a comida dele, tá tudo certo, é dele mesmo. Mas aí, depois que o chefe lá do pessoal trocou os T pelo tu, ele percebeu, peraí, esse Galindo foi à minha casa, comeu da minha comida, bebeu o meu uísque e saiu para dançar com a minha mulher. Aí tem coisa errada, né? Então, a piada aqui da nossa história é isso. Quando a gente troca os T por o tu, aí é que ele percebeu o que de fato havia acontecido na vida dele, tá bom? Agora ficou mais fácil de vocês entenderem? Oi, Maju. Oi, Pro, desculpa, eu caí. A internet aqui em casa tá bem ruim mesmo. Imaginei, você saiu. Você conseguiu ouvir a leitura do texto lá da página 29? Consegui, eu caí, tipo, eu caí a primeira vez, aí eu voltei, eu ouvi o texto, caí de novo, voltei agora. Oh, meu Deus. Então, eu estava explicando para o pessoal que, na verdade, esse texto é uma piada, tá bom? Essa parte você não deve ter pego, né? Não peguei, Pro. Esse texto aqui fala do senhor Xavier, tá bom? Ele é diretor de uma empresa que fabrica móveis lá no sul da Espanha. E aí chega na porta dele o chefe do pessoal que está lá, né, embaixo, coordenando todo mundo, chama ele até a porta, dá bom dia, né? Fala, bom dia, senhor diretor. Bom dia, o que acontece? Ele fala, olha, algo muito grave está acontecendo, né? É o senhor Galindo, que é o caixa, e eu tenho que lhe dar uma má notícia. Aí o chefe já fica assustado, né? Diga o que aconteceu. Ah, então, escute. Ele, vamos, homem, diz logo. Já tá, né? Curioso para saber. Aí ele fala assim, ó, pois o senhor Galindo, 10 minutos antes de acabar o seu horário de trabalho, né? Ele pegou o seu carro, foi à sua casa, comeu sua comida, tomou o seu uísque e saiu para dançar com a sua mulher. Ele fala, mas homem, não é para tanto, só 10 minutos. Ele fala, pois é, né? Então, posso tratá-lo por tu? Eu falo, pode sim. Aí ele vai contar a mesma história,
Só que ao invés dele utilizar os T, ele vai utilizar o tu. Então, ele fala assim, então presta atenção. O senhor Galindo, 10 minutos antes de terminar o trabalho, pegou o teu carro, foi à tua casa, comeu tua comida, bebeu o teu uísque e saiu para dançar com a tua esposa. Então, aí foi que o chefe, o Xavier, percebeu que o caixa, na verdade, ao invés de ir à casa dele, foi à casa do seu chefe e fez tudo aquilo, saiu com a esposa do chefe, comeu a comida do chefe e tudo mais. Então, a piada tá aí, tá bom? Nessa Que troca, absurdo, professora. Que cara safado. você acha? E o coitado lá tentando explicar a situação, mas não deu muito certo no início, né? É verdade, pô. É dose, viu? Ai, gente. Aí nós temos, então, na página seguinte, uma interpretação desse texto que eu acabei de falar para vocês. Eu vou explicar todas as perguntas do primeiro exercício, dou um tempinho, vocês fazem, corrigimos e depois fazemos o segundo, tá bom? Vamos lá. Pessoal, os personagens se tratam formalmente ou informalmente? Então, vocês vão dizer como eles se tratam aqui no texto que eu acabei de ler. Uso formal ou informal, tá bom? Na B, que elementos do texto nos ajudam a responder essa pergunta? Então, que partes do texto a gente pode retirar lá que nos mostra isso, que é o uso formal ou informal? Na C, explique o que significa tutear, né, a uma pessoa e como você chegou a essa conclusão. Eu expliquei lá no início da aula o que é e aqui também durante o texto acabei comentando com vocês. Então, escrevam com as palavras de vocês, tá bom? E na D, porque o senhor que conta o episódio ao diretor tem que passar para o tu, tem que tuteá-lo. Então, por que que ao invés de usar os T, ele teve que tratar o diretor por tu, para que ele entendesse toda a situação? Então, é só a B, na verdade, que vocês vão escrever em espanhol, porque vocês vão retirar do texto palavras ou algumas coisas que nos mostra que a gente está utilizando aqui no diálogo o uso formal ou informal, tá bom? O resto é tudo em português mesmo, tá? Ficou alguma dúvida com relação a essas questões aqui do exercício 1? Se não ficou nenhuma dúvida, podem fazer. A Pro vai pausar só um pouquinho aqui, né, a gravação, enquanto vocês as respostas na pagininha de compartilhamento, vocês vão vendo se deu certo aí, se tá ok. Eu vou pôr em espanhol, tá bom? Beleza, Pro. Obrigado. De nada. Vamos lá. Página 30. Então, no início, ele é tratado por os T, né? Al início, se trata formalmente. Deixa eu aumentar aqui meu espaço. Formalmente, tá faltando L aqui. Pronto. Opa! Ô, Pro, primeiro eu escrevi em português, faz mal? Não, lembra, eu falei que podia, tá bom? Era só ser em espanhol? Isso mesmo. Tá. E que como na minha apostila já está em espanhol, para mim fica melhor colocar, mas aí vocês só vão ver se a resposta está de acordo, tá bom? Então, ao início eles se tratam formalmente e depois, ao fim do texto, eles se tratam informalmente. Que é isso que está perguntando aqui, né?
Que elementos do texto podem nos ajudar, então? Formal. A gente vai colocar aqui, ó. O formal é quando ele usa aqui o su, né? O ste, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Quando ele fala assim, ó. Buenos días, senhor diretor. Opa. Aí depois ele fala assim, tenho que darle a usted uma mala notícia. Essas duas frases aqui já nos mostra o uso formal. Agora a gente vai para o informal. Deixa eu pegar aqui no finalzinho. Tá no finalzinho, né? Ele, senhor Galindo, que é o funcionário. Ele, senhor Galindo. Aí eu vou pôr 3 pontinhos só para não copiar essa parte aqui, ó. Antes de terminar o trabalho, tá bom? Acorrido tu coche, ha ido a tu casa, se ha comido tu comida, etc. Então, el senhor Galindo ha corrido tu coche, ha ido a tu casa, se ha comido tu comida. Então, foi a troca aí dos dois. Letra C. O que significa tutear? Significa... Quem quiser já ir fazendo o segundo, vocês vão completar as frases de acordo com o texto, tá bom? Enquanto a Pro termina de escrever isso daqui. E aí depois vocês só corrigem. Significa tratar Então, aqui, ó, significa tratar informalmente a uma pessoa usando os pronomes tu ou te, tá bom? Então, a gente pode usar uma dessas duas palavrinhas, é o uso informal em espanhol. Eu vou fazer o número 1. Letra D, porque o senhor que conta o episódio ao diretor tem que passar para o tu. Porque... Vá, se você já terminou, avisa a Pro e vai. Tá. Deixa eu ver aqui. Porque o diretor creia que... Ele, senhor, vou escrever com as minhas palavras, fica melhor. Galindo había
sei se ficou claro, né? A letra D, ó, porque o diretor acreditava que o senhor Galindo havia feito tudo isso para ele mesmo, ou seja, havia pego o carro dele, ido à casa dele, comido a casa dele. Mas, na verdade, o senhor Galindo havia feito tudo no lugar do diretor, no lugar do chefão, tá bom? Exercício 2. Puxar um pouquinho aqui para cima. Aí, não, exercício 2 está perguntando qual que é o sobrenome, né, do diretor. Ele se chama Xavier Ortiz. Então, a gente vai colocar Ortiz, porque é o sobrenome dele, tá? Apelido, lembra? Apelido em espanhol significa sobrenome, Ortiz. Qual que é a profissão lá do Galindo, né? No que ele trabalha dentro da empresa? Carreiro, ele é caixa. O senhor que conta o episódio ao diretor o que ele é dentro da empresa? Qual que é a posição dele lá? Que ele é chefe do pessoal, né? Ele é chefe del personal. Então, chefe de todos. Ou como a gente diz aqui, o encarregado, né? Do setor. E o estado civil do Xavier? Ele é casado. Já que o Galindo vai até a casa dele e sai com a esposa dele para dançar, isso significa que ele é casado. Queridos, é isso. Copia, então. Amanhã, nossa provinha. Eu vou chamá-los pelo WhatsApp. Libero a prova para vocês, tá bom? Sobre esses temas de informal e informal também vai cair. Então, dê uma olhadinha. Estudem. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem antes da prova. E nos vemos, então, nos falamos amanhã pelo WhatsApp e pelo Classroom. Quem terminar e quiser sair, beijinhos, hasta mañana, entonces.